Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, bem-vindo por aqui. Ei, Johnny, boa tarde, vocês estão bem, hein? Como vocês estão? Estamos bem, graças a Deus aqui. Com saúde, como a gente diz, né, Johnny? Tá tudo certo. Com saúde, tomando um cafezinho e levando informação aí pro pessoal, doutor. Vamos nós. Demanda grande, sempre que entra o seu quadro no ar, todo mundo vai mandando mensagem, quer fazer uma pergunta, e ficou da semana passada, né, Adalberto? É isso aí, boa tarde, doutor Henrique, tudo jóia? Ei, Adalberto, você tá bom? Tudo já é por aqui. A gente vai até aproveitar, Johnny, porque no próximo dia 26, na quinta-feira, doutor Henrique, é recordada a data do Dia Nacional da Diabetes. E aí chegou uma dúvida, doutor Henrique, da semana passada, e vale até a gente explicar aí se diabetes, por exemplo, é uma condição crônica. Pode explicar, doutor Henrique? A gente chama de, assim, a gente pode chamar de doença porque altera o ciclo da vida do cara se ele não tratar. Então é uma doença crônica, geralmente assintomática. O que quer dizer isso? O cara não sente absolutamente nada até quando isso piora e muito. E a característica maior, né, Adalberto, é que a glicose é muito alta. Você fica com açúcar mais alto do que deve no sangue. E isso é detectado por exame. Então por isso que todo mundo enche o saco. Depois de 35, 40, passa pelo menos uma vez por ano no médico, pelo menos para ele dar uma olhada nos seus exames. E é um exame super simples, um exame chamado glicemia, e chama EMIA porque é dentro do sangue, né? Então, a gente já aprendeu isso aqui. Então, toda vez que a minha glicose está alterada, eu preciso tratar. E aí, a depender do nível da glicose, eu posso até tentar tratar isso de uma forma não medicamentosa, ou seja, só com estilo de vida. Então, faço o cara perder peso, faço o cara fazer atividade física, peço para ele ingerir melhor os alimentos, né? Diminui quantidade de açúcar, chocolate, diminui quantidade de massa, diminui cerveja, então trigo, cevada, essas coisas tem que diminuir parte das frutas, porque tem fruta, eles chamam de índice glicêmico, que nada mais é do que a quantidade de açúcar que tem por parte da fruta. Então, fruta que tem muito açúcar para cada parte, eu também tenho que dar uma reduzida, por exemplo, em raiz. Então, por exemplo, batata é danado para ter açúcar também. Então, o cara... Mas mesmo tentando, se ele não consegue, eu preciso encostar nas medicações. E as medicações tem desde as mais simples, que tem 20, 30, 40, 50 anos que existe, até essas mais novas, passando inclusive por essas canetas aí, né, que a princípio elas estavam tentando achar um jeito de melhorar a diabetes, e aí descobrem que para a obesidade também serve. Então é mais ou menos isso, diabetes é uma doença grave e severa se não for controlada. Se for controlada, é mole para nós. O sujeito morre com 150 anos de idade sem saber que é diabético. Só fazer tudo direitinho, né, doutor? Exato. Doutor Henrique, tem uma situação aí que está tomando conta das redes sociais, noticiário internacional, talvez eu possa ajudar a gente, que é da brasileira, a Juliana Marins, que acabou sendo retirada sem vida, né, encontrada já sem vida lá na Indonésia. Ela acabou caindo lá no Monte Rinjani, ficou ali durante 4 dias, ainda não se sabe a causa da morte, mas levando em consideração que uma pessoa fique num lugar remoto, sem contato com alimentação, passando frio durante um período de tempo, o que acontece no nosso corpo, assim, o que pode provocar a morte? É muito importante que o resgate seja feito rápido. Com o passar do tempo, sem se alimentar, exposto ao frio, por exemplo, o que pode acontecer com a gente, doutor? Você consegue dar um... Ô, Johnny, a gente consegue versar sobre isso. Primeiro que é um absurdo, assim, né? Eu entendo isso como uma inconsequência, assim. O cara que olhou conseguiu levar um drone lá e não levou uma garrafa de água para essa menina. Meu Deus do céu, cara. Essa pessoa não é bem-vinda nesse mundo, não. É assim. O sujeito vive até sem comida, sabe, Johnny? Porque ele não vive sem água. O que determina que você consiga fazer o coração bater é energia e água. Energia você queima do que você tem. Então, se você tem muito tecido adiposo, muito gordinho, você vai queimar gordinho. Se você tem muito músculo, você vai queimar músculo. Mas se você tiver pouco, você também vai queimar. Então, a energia está resolvida pelo próprio corpo, vamos pensar assim. Mas a água não está. Eu preciso de ingesta de água. Por isso que quando eu era moleque, as pessoas falavam assim, você fica 30 dias sem comer, mas você não fica 3 dias sem tomar água. E isso é uma verdade absoluta.
Então, um dos grandes combates a intempéries, desde infecção até, por exemplo, trauma ou essa questão de ficar mais isolado, é a questão da água. A segunda coisa é a possibilidade de hipotermia, né? A gente funciona bem até aproximadamente uma temperatura de 32 graus. Abaixo de 32, 33, a célula não funciona bem. Então, não funciona a célula do coração, não funciona a célula do cérebro, não funciona o intestino. Então, você acaba fazendo sofrer órgãos vitais. E, com certeza absoluta, a temperatura lá à noite era 20. E aí, a quantidade de energia que você tem que gastar para manter o seu corpo com 36 de temperatura, enquanto o ambiente está 20, 15, 10... Isso é muito grave, né? Por isso que em regiões do sul do país, por exemplo, existe uma preocupação tremenda deles quando entram as geadas lá, de avisar todo mundo para o cara sair da rua, porque é incompatível com a vida. Você não consegue produzir energia para se manter com 36 graus quando o ambiente está 10. Você não consegue passar 10, 12, 15 horas bem nessa condição. E quando seu corpo, então, não consegue gerar essa energia, sua temperatura vai baixar. Quando ela baixa de 32, você vai ter grandes problemas. Isso. E a terceira possibilidade... Ô, Johnny, desculpa, Perdão, pode falar. Não, pode continuar a terceira. Não, e a terceira possibilidade é que, pelo relato que eu ouvi e li, ela teve uma queda importante que não se sabe como ela caiu, se ela caiu se controlando, só deslizando, ou se ela fraturou alguma coisa. Então, lá nos 300 metros que eu estava lendo lá, existe a possibilidade dela ter feito uma fratura, e eu não sei se todo mundo sabe, toda fratura, ela pode gerar um sangramento potencialmente muito grave, porque quem produz o sangue é o osso. Então, se você quebra um osso tal, que era o que estava construindo o sangue, e essa fratura fica aberta sem comprimir as regiões, eu posso sangrar pelo osso, né? Então essa é uma outra possibilidade. Se ela teve um trauma importante, um trauma abdominal, ou um trauma na cabeça, um trauma crânioencefálico, ou mesmo um trauma de osso desse, ela pode ter sangrado, ela pode ter sofrido pelo trauma. Então, mas assim, o que me assusta, Johnny, é a gente ficar 4 dias olhando para essa menina com a tecnologia que a gente tem hoje de drone, Rapaz, que coisa de maluco, rapaz. Era meia dúzia de cobertor, 5 litros d'água e espera 7 dias. Paciência, mas é uma fatalidade. Muito triste, viu? Muito triste mesmo. Exatamente. Infelizmente isso não aconteceu, né? A imagem circulando aí o mundo todo, vendo a menina depois lá imóvel já, e o drone não chegou com alimento. Isso foi uma coisa que chama muito a atenção. Doutor, obrigado por falar com a gente sobre esse caso. O pessoal tá mandando muita mensagem para cá sobre a diabetes. Podemos voltar para esse assunto? Claro, sem problema. Vou juntar algumas aqui por causa do horário, né? Mas o Henrique tá falando que a glicemia dele tá em 126, tipo 2. É assim. É assim, ó, toda vez que tem mais que 126 em jejum, ou toda vez que tem mais de 200 após comer alguma coisa, esse sujeito é considerado diabético. Então esse cara já é o cara que eu tenho que tratar. Como eu vou tratar depende do médico te dar esse diagnóstico, como ele vai abordar isso, certo? Indivíduo com obesidade eu trato de um jeito, sedentário eu trato do outro, o cara que já tem um problema renal eu trato de outro. Então, de acordo com o perfil do cara, tem um X tratamento com um X de remédio. Mas só para lembrar aí, 126 já é considerado diabético. Doutor Henrique, o seu xará aqui está falando o seguinte, que ele começou a fazer atividade física, melhorou a alimentação um pouco, e que essa diabetes dele ficou, aliás, a glicose dele ficou estacionada ali entre 99 e 115. Já tem 3 anos mais ou menos que está nesse nível aí. É muito preocupante? Ele não está tomando remédio. Não é preocupante, ela tinha idealmente abaixo de 100, né? Mas se ele está conseguindo controlar e acompanhando a cada 6 meses, 1 ano, talvez o médico faça a opção por nem entrar com remédio. Porque qual que é o perigo, Johnny? Quando ela passa de 126, quando ela passa de 200 depois da alimentação, ela queima os vasos. Então, o importante para as pessoas entenderem na diabetes é que essa glicose aumentada, o açúcar aumentado no sangue, ele queima o vasinho fininho que a gente tem no olho, no coração, no cérebro, no rim, nas pontas, então dedos, orelha, nariz, genitália, pé, e isso vai fazendo com que a gente infarte, tenha derrame, vá para a insuficiência renal, fique cego, faça amputação, fique impotente.
Então, a graça da diabetes, a desgraça da diabetes, é que se você não controla, queima os vasos. E ele, de alguma forma, está controlando. Então, a princípio, calma, mas é o que ele está fazendo. Tem que manter regularidade e escutar o médico dele o tempo inteiro. O Renato está perguntando quais frutas são liberadas para uma pessoa que tem diabetes e quais as bebidas também. Vixe Maria, bebida é água mineral e acabou. Fruta, suco de fruta, muito raramente você tem um suco de fruta, a não ser limão, assim, que é muito mais fácil, é raro. Agora, isso tem a lista disponível na internet, procura lá, frutas para diabetes, tem. E quem ajuda muito e muito melhor é o nutrólogo e o nutricionista. Tem nutricionista, Johnny, que é especializado em diabetes, então o cara sabe falar para você qual é a fruta da estação do ano e como que você come, como é que você prepara o abacate, por exemplo. Eu vou preparar o limão de tal jeito. Então, tem gente capaz de tornar a vida saudável e saborosa. Não inventa de, agora eu vou comer só alface, tomate, frango grelhado e água mineral, minha vida acabou. Não, calma, que a nutrição está aí para isso, para te ajudar a fazer um cardápio que vai te saciar e vai te trazer bem. Doutor Henrique, o nosso programa já está acabando, já estão chamando o repórter CBN aqui. Ficaram algumas perguntas ainda sobre esse assunto. Acho que a gente pode voltar para falar depois. Pode ser? Sem problema, será um prazer. Até terça-feira, pessoal. Até terça, um abraço. Valeu.